Saber Direito desta semana é sobre direito constitucional. O curso fala sobre o poder constituinte, limites formais e reformas da Constituição e cláusulas pétreas. As aulas são com o professor Luciano Ávila. Olá, meus amigos da TV Justiça. Este é o programa Saber Direito. Meu nome é Luciano Ávila, sou promotor de Justiça do Distrito Federal, professor de Direito Constitucional, mestre em Direito e Políticas Públicas. E nesse encontro de hoje, nós abordaremos um dos temas mais relevantes e palpitantes do direito constitucional na atualidade, que é o tema da reforma constitucional, dos possíveis limites à reforma constitucional, passando pela análise do poder constituinte derivado, de cláusulas pétreas e tantas outras decorrências desse tema de tão grande relevância para os estudantes e operadores do direito. Nós vamos começar falando sobre o poder constituinte derivado, o seu fundamento e espécies, e na sequência vamos evoluir para a análise do procedimento de reforma constitucional, passando pelos limites formais ou procedimentais ao poder de emendas à Constituição, bem como pela análise dos limites materiais, que são conhecidos como cláusulas pétreas constitucionais. Esse tema é um tema dos mais fascinantes, examinado pelos mais diversos autores de direito constitucional da atualidade, até porque a nossa Constituição de 88 é uma Constituição que já passou por inúmeras emendas, sendo um dos temas mais estudados e explorados naqueles interessados em concursos públicos, por exemplo, cujas bancas examinadoras frequentemente indagam a respeito desse assunto. Então, é de grande interesse de todos e, por isso, optei por escolher esse tema. Bem, o poder constituinte derivado é também denominado de poder constituinte secundário, de segundo grau, poder constituinte instituído ou constituído, em contraposição à ideia de um poder constituinte originário, que é o poder de elaborar uma nova Constituição. O poder constituinte originário é também chamado de poder constituinte genuíno, de primeiro grau, poder constituinte originário. E por essa razão, o poder constituinte derivado recebe também essas denominações de segundo grau, constituído ou instituído. Fiquem atentos a essas denominações diversas que aparecem nas provas de concursos. Tudo bem? Bem, em que consiste o poder constituinte derivado? Qual o seu fundamento de validade? O poder constituinte derivado resulta da ideia de que as constituições não são feitas com o propósito de se tornarem imutáveis. A doutrina constitucional no Brasil e no mundo é praticamente unânime em afirmar que não é mais propósito do constitucionalismo moderno a ideia de constituições imutáveis. Tornou-se um ideal utópico de constituições imutáveis, salvo em regimes constitucionais extremados, como, por exemplo, no Alcorão. O que se busca modernamente é a almejada estabilidade constitucional. Portanto, o propósito do constitucionalismo moderno é a busca pela estabilidade constitucional. A Constituição não pode, com o passar dos anos, se tornar uma amarra ao progresso da sociedade, aos avanços da sociedade nos mais diversos aspectos, como, por exemplo, no campo econômico, no campo social, no campo político ou jurídico. Daí porque a necessidade de uma permanente atualização das Constituições, o que se dá através da aprovação de emendas à Constituição Federal, no caso do Brasil. Como é que nós vamos alcançar, portanto, essa estabilidade constitucional, que é o grande propósito do constitucionalismo moderno? Esse ideal será alcançado a partir de um procedimento solene e mais dificultoso para a alteração das normas da Constituição Federal. Ou seja, a atualização da Constituição passa por um processo solene, rigoroso e mais dificultoso, um processo legislativo mais dificultoso do que aquele de aprovação das leis ordinárias e complementares, por exemplo. Desse modo, a estabilidade constitucional
é o grande propósito do constitucionalismo moderno. Quais são as espécies de poder constituinte derivado? Ou seja, as espécies que vão possibilitar a atualização das constituições. Então, nós vamos ter, segundo a doutrina, o poder constituinte derivado reformador e o poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte derivado reformador refere-se ao poder de atualização das normas da Constituição Federal de 88, ao passo que o poder constituinte derivado decorrente corresponde ao poder de auto-organização estadual por intermédio das respectivas constituições estaduais. Vamos começar falando rapidamente sobre o poder constituinte derivado decorrente atribuído aos Estados-membros por força do princípio federativo. Isso mesmo, o federalismo é o grande fundamento do poder constituinte derivado decorrente, na medida em que o poder constituinte decorrente corresponde a um poder de auto-organização dos Estados-membros por intermédio de suas constituições estaduais, nos termos do artigo 11 do ADCT e do artigo 25 do Corpo Permanente da Constituição Federal, ele guarda íntima relação com o princípio federativo, já que o princípio federativo tem como suas bases, seus alicerces estruturantes, as ideias de autonomia dos entes políticos federados e de descentralização do poder político central para as unidades da federação. Portanto, quando nós temos o artigo 25 da Constituição dizendo que os Estados-membros se organizarão por intermédio de suas constituições estaduais, respeitados os princípios da Constituição Federal, o que se tem ali nada mais é do que a materialização do princípio federativo, a ideia de descentralização do poder político e de autonomia dos entes políticos federados. Tudo bem? Bom, um outro aspecto que devemos examinar é o que diz respeito às leis orgânicas do Distrito Federal, bem como às leis orgânicas municipais. Será que a lei orgânica do Distrito Federal e as leis orgânicas municipais também podem ser citadas como exemplos ou manifestações do poder constituinte decorrente, do poder constituinte derivado decorrente? E a resposta é que existe uma grande polêmica doutrinária em relação a esse assunto. Nós temos uma corrente de pensamento liderada por autores como os professores Vidal Serrano Nunes Júnior e Luiz Alberto Davi Araújo, que vão defender que apenas a lei orgânica do Distrito Federal, ao lado das constituições estaduais, constituem manifestações do poder constituinte derivado decorrente, enquanto as leis orgânicas dos municípios não podem ser lembradas como manifestações do constituinte decorrente. A explicação desses autores é simples. Vejam bem, a lei orgânica do Distrito Federal, em que pese ter a forma de lei orgânica, sendo, pois, formalmente uma simples lei orgânica, funcionalmente, substancialmente, equivale às constituições estaduais. Então, pelo critério substancial ou funcional, a lei orgânica do Distrito Federal, segundo reconhecido já pelo próprio STF, corresponde a uma Constituição estadual. É um instrumento normativo primário do Distrito Federal, equivalente às constituições estaduais, sendo, pois, correto afirmar que a lei orgânica do DF é uma manifestação do poder constituinte decorrente que foi atribuído pela Constituição aos Estados-membros da Federação Brasileira. Já as leis orgânicas municipais, segundo Vidal Serrano Nunes Júnior e Luiz Alberto Davi Araújo, não podem ser mencionadas como manifestações do poder constituinte derivado decorrente, tendo em vista que nem sequer sob a ótica substancial ou funcional, as leis orgânicas dos municípios equivalem às constituições estaduais. Além disso, esses autores apontam que a lei orgânica do DF está submetida, assim como as constituições estaduais,
a um único grau de imposição legislativa constitucional. O que significa isso, meus amigos? Significa que a lei orgânica do DF, assim como as constituições estaduais, só devem guardar fidelidade e respeito a um único documento normativo constitucional que lhes é superior, qual seja a Constituição Federal. Enquanto isso, as leis orgânicas dos municípios se submetem, nas palavras desses autores, a um duplo grau de imposição legislativa constitucional. Isso indica que as leis orgânicas dos municípios devem guardar fidelidade e respeito não apenas à Constituição Federal, mas também à Constituição do respectivo Estado-membro. Elas estão submetidas a 2 graus, portanto, de imposição legislativa constitucional. Com isso, a conclusão desses autores é no sentido de que leis orgânicas dos municípios não são manifestações do poder constituinte decorrente atribuído aos Estados-membros e ao Distrito Federal. Até porque, finalizando, se as leis orgânicas dos municípios fossem manifestações do poder constituinte derivado decorrente, nós teríamos aí, de forma absolutamente esdrúxula, a manifestação de um poder constituinte decorrente de um outro poder constituinte que já é decorrente. Ou seja, a lei orgânica dos municípios seria um poder constituinte decorrente da Constituição Estadual, que já é um poder constituinte decorrente, o que não faria o menor sentido na visão desses autores. Por outro lado, há uma segunda corrente de pensamento. Essa corrente é de cunho municipalista e ela é defendida por grandes autores do direito brasileiro. Por exemplo, os professores Bernardo Gonçalves Fernandes e o professor José Afonso da Silva. Esses autores vão defender que as leis orgânicas municipais funcionam como verdadeiras constituições municipais. E se os municípios integram a Federação Brasileira, se os municípios são entes políticos federados, ainda que anômalos, em pé de igualdade com Estados-membros, União e Distrito Federal, considerada a isonomia federativa, não há por que afastar-se as leis orgânicas dos municípios como uma manifestação do poder constituinte decorrente que foi atribuído aos Estados e ao Distrito Federal. No entanto, eu advirto que tem prevalecido levemente na doutrina a primeira corrente de pensamento, repito, aquela corrente segundo a qual somente as constituições estaduais e a lei orgânica do Distrito Federal são manifestações do poder constituinte decorrente. Tudo bem? Quais são as características do poder constituinte derivado? Ainda dentro do tema do poder constituinte derivado, é importante mencionar que tanto o poder constituinte derivado decorrente quanto o reformador se submetem a algumas características, sendo elas: trata-se de um poder derivado, como o próprio nome indica, um poder condicionado e, por fim, um poder juridicamente limitado, subordinado. Uma vez que o poder constituinte derivado deriva do principal, deriva do poder principal, que é o poder constituinte originário, ele retira a sua força normativa do poder constituinte originário. Isso significa que ele é derivado do poder principal, que é o originário. Por outro lado, o poder constituinte derivado é também subordinado, limitado juridicamente. O que significa que a elaboração das constituições estaduais e da lei orgânica do DF estão submetidos a um processo de respeito às regras explícitas ou implícitas que decorrem da Constituição Federal. Diferentemente do poder constituinte originário, que pelo menos segundo a corrente clássica, a corrente dos juspositivistas, seria um poder
ilimitado do ponto de vista jurídico, isso na concepção clássica. O derivado é um poder subordinado, não se esqueçam. Por fim, o poder constituinte derivado é um poder condicionado. O que significa essa característica? Essa característica indica que o poder constituinte derivado, para que possa se manifestar validamente, ou seja, para que nós possamos ter a aprovação de emendas à Constituição Federal, esse poder deve observar regras de processo legislativo previamente estabelecidas pelo poder constituinte originário. Ou seja, o próprio poder constituinte originário já delimitou um procedimento para a aprovação de emendas à Constituição. O poder constituinte derivado, o poder de aprovar emendas à Constituição, é um poder condicionado a regras de processo legislativo previamente estabelecidas pelo poder constituinte originário. Vejam como é diferente do poder constituinte originário. O originário não é condicionado, ou seja, a elaboração de uma nova Constituição não tem que seguir necessariamente regras de processo legislativo ou um procedimento legislativo previamente definidos. Ao contrário, o poder constituinte originário, ele mesmo cria a sua forma de manifestação. Ele estabelece como será aprovada a nova Constituição. Já o poder constituinte derivado está condicionado a regras de processo legislativo, sob pena de inconstitucionalidade formal de uma emenda constitucional que eventualmente desrespeite esses limites formais ou procedimentais. Bem, um outro aspecto que merece a nossa atenção é a que diz respeito à segunda espécie de poder constituinte derivado. Então, nós falamos até aqui que o poder constituinte derivado pode ser reformador ou decorrente. Falamos um pouco do poder constituinte decorrente e falamos das características do poder constituinte derivado. Passemos agora à análise do poder constituinte derivado reformador, que é o poder de atualizar as normas da Constituição Federal. Vamos passar para esse ponto, então, a partir de agora. O poder constituinte derivado reformador da Constituição Federal também se subdivide em outras duas espécies. Então, nós vamos ter um poder constituinte derivado reformador de revisão constitucional e um poder constituinte derivado reformador de emendas à Constituição Federal. Percebam, poder reformador se subdivide em poder de revisão constitucional e poder de emendas à Constituição. Quais são as principais distinções entre o poder constituinte reformador de revisão constitucional e de emendas à Constituição Federal? Basicamente, são as seguintes as distinções. O poder constituinte derivado de revisão constitucional está previsto no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT. Segundo a doutrina majoritária do país, o poder constituinte derivado de revisão constitucional é um poder de revisão mais ampla e sistemática do texto constitucional. Ele possibilitou uma revisão dotada de maior amplitude de vários aspectos da Constituição. Pelo menos em tese, ele possibilitaria uma alteração mais profunda e sistemática do texto constitucional, respeitados, evidentemente, os limites materiais, respeitadas as cláusulas pétreas. Já o poder de emendas à Constituição é um poder de alteração mais pontual, setorizado, sobre artigos da Constituição, artigos específicos, incisos, alíneas. Então, uma emenda constitucional, diferentemente da revisão constitucional, altera pontualmente um artigo da Constituição.
altera um parágrafo, um inciso, uma linha. Ele é mais restrito, ele é mais setorizado, ele é mais pontual quando comparado com o poder de revisão constitucional. Eu também queria destacar outra distinção muito importante entre a revisão e a reforma que se dá através das emendas. A revisão constitucional se submeteu a uma limitação de caráter temporal na medida em que o artigo 3º do ADCT foi claro, foi categórico. Só poderíamos ter uma revisão constitucional no Brasil após o decurso do prazo de 5 anos da promulgação da Constituição de 88. Então, o próprio poder constituinte originário exigiu e impôs uma limitação temporal para o exercício da revisão constitucional, de forma que, de 5/10 de 88 a 5/10 de 1993, esse poder não poderia ser exercido. Somente após o decurso de 5 anos, a revisão constitucional poderia ser realizada. A ideia central era a seguinte: que a sociedade pudesse experimentar o novo documento constitucional, que a sociedade brasileira pudesse aos poucos se habituar àquela nova conquista, a Constituição Democrática de 88, e decorridos 5 anos de aprendizado, poderiam ser feitos os ajustes necessários para que a sociedade, então, alterasse os aspectos mais importantes da Constituição, respeitadas as cláusulas pétreas, e o documento constitucional seguisse com estabilidade. Essa era a ideia por trás do limite temporal de 5 anos da revisão constitucional. Já o poder de emendas à Constituição não se submeteu e nem se submete a nenhuma limitação de caráter temporal. Percebam com isso que desde 5/10 de 88, no dia subsequente, já seria possível, em tese, a aprovação de emendas à Constituição Federal, porque o poder de emendas não esteve submetido a nenhuma limitação de caráter temporal. Outra importante distinção entre o poder de revisão constitucional e o poder de emenda à Constituição diz respeito ao quórum para a aprovação das emendas constitucionais de revisão e é o quórum exigido para a aprovação das emendas constitucionais comuns. Vejam que interessante, vejam que sutil essa distinção, que por vezes é cobrada nas provas de concurso. Às vezes você pode não estar informado quanto a isso. Cuidado. O poder de revisão constitucional, as emendas constitucionais de revisão, foram aprovadas entre 1993 e 1994. E no total foram 6 emendas constitucionais de revisão. Essas emendas foram aprovadas por mais da metade de deputados e senadores reunidos em sessão unicameral, promulgadas através da mesa do Congresso Nacional. Então, eu repito, o quórum para aprovação das 6 emendas constitucionais de revisão era o quórum de mais da metade dos deputados e senadores reunidos em sessão unicameral, sendo as respectivas emendas de revisão promulgadas pela mesa do Congresso Nacional. Por outro lado, as emendas constitucionais comuns dependem de um quórum de votação de 3/5 em cada casa legislativa. Vejam que diferença, contrariando a própria lógica que nos conduziria a uma conclusão adversa. As emendas constitucionais comuns têm um quórum muito mais rigoroso do que o quórum de aprovação das emendas de revisão, dotadas de maior amplitude e sistematicidade. Então, para aprovar uma emenda constitucional, exige-se quórum de votação de 3/5 dos membros de cada casa legislativa, sendo 2 turnos de votação na Câmara e 2 turnos de votação no Senado. No mínimo, 4 turnos de votação, devendo obter em cada um desses turnos 3/5 dos votos dos respectivos parlamentares. Percebam com isso que a aprovação das emendas constitucionais comuns
passa por sessão bicameral. Exige-se aprovação em 2 casas legislativas distintas, sendo 2 turnos em cada casa legislativa. Além disso, as emendas constitucionais comuns são promulgadas pelas mesas da Câmara e do Senado, separadamente, e não pela mesa do Congresso Nacional. Perceberam? Agora, meus amigos, vou lhes chamar a atenção para um tema de grande polêmica, mas muito importante, precisamos debatê-lo, um tema extremamente relevante e que já está sendo abordado nos concursos públicos das carreiras jurídicas mais disputadas. Vejam que interessante essa abordagem, analisem comigo. Seria possível, na atual conjuntura, que uma emenda à Constituição, a aprovação de uma emenda constitucional comum, viesse a possibilitar uma nova revisão constitucional mais ampla e abrangente? Seria possível, nesse contexto de hoje, que uma emenda à Constituição recriasse o ambiente propício para a aprovação de uma nova revisão constitucional mais ampla? Essa ideia de uma mini constituinte, vez por outra propalada por alguns autores, vez por outra propalada no meio do âmbito do poder legislativo, do executivo. Como é que nós devemos examinar essa questão do ponto de vista técnico, do ponto de vista doutrinário? Tem espaço uma mini constituinte no atual contexto para realizar uma verdadeira revisão constitucional? Bem, esse é o tema. Eu esclareço desde logo que existe uma grande polêmica na doutrina constitucional a respeito dessa hipótese. Mas até aqui tem prevalecido a orientação de que não é possível uma nova revisão constitucional, tendo em vista que o artigo 3º do ADCT é uma norma do poder constituinte originário e ele só previu a possibilidade de uma única revisão constitucional que foi realizada entre 1993 e 1994. Portanto, se nós admitíssemos que uma emenda à Constituição pudesse recriar um ambiente propício para uma nova revisão constitucional, na verdade, nós estaríamos diante de uma burla à obra do poder constituinte originário. Nesse sentido, o próprio ex-ministro e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, a quem tive a honra de ter como meu orientador de mestrado, defendeu, por ocasião das manifestações de rua de junho de 2013, que a proposta de mini constituinte, a proposta de uma revisão constitucional convocada através de uma emenda à Constituição, representaria uma verdadeira burla à obra do poder constituinte originário, tendo em vista que o artigo 3º do ADCT foi categórico em só permitir uma única revisão constitucional após o decurso de 5 anos da Constituição de 88. Meus amigos, percebam que, com isso, a doutrina majoritária no Brasil se consolidou no sentido de que o artigo 3º do ADCT cumpriu o seu papel. Trata-se de uma típica norma constitucional de aplicabilidade esgotada e eficácia exaurida. Essa é a expressão utilizada pela doutrina constitucional majoritária. Trata-se de uma norma de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada. O que significa dizer o seguinte: se a revisão constitucional exercida entre 93 e 94 foi uma revisão tímida, porque de fato não exerceu com todo o seu potencial aquilo que poderia ter sido feito através de uma revisão constitucional, o fato é que essa norma já cumpriu seu papel, não sendo mais possível, na atual conjuntura, a convocação de uma nova revisão constitucional mais ampla para a aprovação de reformas constitucionais
de vários aspectos, como, por exemplo, seria a hipótese de uma revisão ampla para alterar a um só tempo o sistema tributário, uma reforma política, uma reforma eleitoral, uma reforma envolvendo os próprios aspectos das relações interpoderes. Essa revisão constitucional mais ampla e sistemática não mais é possível sob a atual vigência da Constituição de 88. Então, prevalece o entendimento de que revisão constitucional equivaleria a uma nova Constituição. Isso só seria possível à luz de uma nova Constituição, não sendo mais possível que uma emenda à Constituição comum venha a autorizar a convocação de uma mini constituinte para realizar uma nova revisão constitucional. Eu quero deixar aqui explícito, destacado, que não há posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito desse delicado assunto, mas a doutrina já o enfrenta e, desse modo, os concursos públicos também já têm cobrado essa questão. Fiquem atentos a essa temática. Pois bem, evoluindo no nosso estudo do poder constituinte derivado, eu gostaria de trazer agora a discussão que envolve a distinção entre a mutação e a reforma constitucional. Dentro do estudo do poder constituinte derivado, o professor José Afonso da Silva estabeleceu uma distinção muito interessante entre os termos mutação e reforma constitucional. Em que consistiriam, portanto, essas duas denominações, mutação e reforma constitucional? Segundo José Afonso da Silva, a mutação constitucional equivale a um processo informal, não solene, de mudança de conteúdo, do significado e do alcance das normas constitucionais. Trata-se de um processo informal por meio do qual existe uma evolução da interpretação em torno do significado, do alcance, do conteúdo das normas de uma Constituição rígida e escrita. A mutação constitucional equivaleria, portanto, a uma mudança tácita do conteúdo das normas constitucionais, sem que haja qualquer afetação na literalidade das disposições constitucionais. Ou seja, a norma constitucional permanece com o mesmo teor, com a mesma literalidade. O que se verifica é apenas uma evolução da interpretação da Constituição, o que pode se dar, segundo José Afonso da Silva, a partir de vários fatores sociológicos. Vejam só que interessante, segundo o professor José Afonso, é possível que a mutação constitucional decorra da mudança de costumes de uma determinada sociedade, decorra da evolução das tradições de uma determinada sociedade. É também possível que a mutação constitucional seja fruto de alterações empíricas e sociológicas experimentadas em determinada sociedade. Esse processo de evolução dos costumes, tradições, hábitos, alterações empíricas e sociológicas verificadas numa determinada sociedade, podem conduzir à própria evolução da interpretação judicial, à própria evolução da interpretação judicial, que também é mais uma forma de manifestação de mutação constitucional. Na prática, o texto da Constituição permanece inalterado, por isso a mudança é tácita. O que muda é a interpretação em torno do alcance, da amplitude ou do significado das normas constitucionais. Por outro lado, a reforma constitucional, segundo José Afonso da Silva, corresponde a um processo de mudança solene do texto da Constituição. Corresponde a um processo onde a literalidade das normas constitucionais é afetada através de um procedimento solene e dificultoso que só pode ser deflagrado
por determinados legitimados autorizados pela Constituição. Então, nós temos apenas alguns legitimados que podem apresentar uma proposta de emenda à Constituição, observando-se um processo rigoroso e solene para a alteração da norma constitucional, ao fim do qual a literalidade da norma constitucional é modificada através da promulgação de uma emenda à Constituição. Portanto, enquanto na mutação a mudança é tácita, na reforma a mudança é expressa. Na reforma constitucional, a mudança é explícita. Altera-se a própria literalidade da norma constitucional após um processo dificultoso e solene de alteração das normas constitucionais. Vamos citar aqui alguns exemplos de mutação constitucional, e são vários. Temos diversos, inúmeros exemplos de mutação constitucional que foram realizadas pela Suprema Corte Brasileira ao longo dos últimos quase 30 anos de vigência da nossa atual Constituição. Bem, nesses 30 anos, diversas situações, diversas alterações sociológicas, diversas mudanças de costumes, de hábitos, fizeram com que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro evoluísse gradualmente na interpretação de determinadas normas constitucionais. Vejam, vou citar aqui um exemplo clássico, que já se tornou clássico de mutação constitucional, e vou citar na sequência um exemplo bem atual de mutação constitucional. Um exemplo clássico, artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, quando trata da eficácia do mandado de injunção, que é um verdadeiro remédio constitucional. Aliás, por falar em remédio constitucional, eu não poderia deixar de rememorar que estive aqui na TV Justiça há exatos 9 anos, gravando o primeiro curso sobre remédios constitucionais do programa Saber Direito, ainda no formato anterior. Então, é com enorme satisfação que retorno aqui, cerca de quase 10 anos após, para gravar esse novo curso, com a participação de todos esses telespectadores que nos acompanham por todo o país. O primeiro curso teve mais de 50 mil visualizações pelo YouTube. Vejam que coisa fascinante o programa Saber Direito. Então, voltando à temática do mandado de injunção, que é um remédio constitucional. Pois bem, o mandado de injunção, por muitos anos, teve uma interpretação quanto à eficácia da sua decisão pelo Supremo Tribunal Federal. O STF, ao conceder o mandado de injunção aos impetrantes, se limitava a dar ciência ao Poder Legislativo omisso ou ao Poder Executivo omissos, para que, quando bem entendessem, regulamentassem a norma constitucional e viabilizasse o exercício do direito ou da liberdade constitucional ou da prerrogativa inerente à nacionalidade, soberania ou cidadania, carentes de regulamentação no plano infraconstitucional. Na prática, o Supremo não autorizava que o impetrante do mandado de injunção exercesse desde logo, pudesse fruir do seu direito desde logo com a concessão do mandado de injunção. Falava-se, então, em teoria não concretista do mandado de injunção. Essa teoria não concretista do mandado de injunção prevaleceu ao longo de quase 15 anos na jurisprudência do STF. Até que, com a evolução gradual da jurisprudência, o Supremo concluiu que era chegado o momento de dar um passo além em termos de concretização e efetividade desse grande remédio constitucional que é o mandado de injunção. E por esse motivo, nos mandados de injunção 712 e 721, anotem aí para pesquisar depois, mandados de injunção 712 e 721, a Suprema Corte evolui no tocante à eficácia da decisão do mandado de injunção, passando a adotar
ora a teoria concretista geral, ora a teoria concretista individual do mandado de injunção. Foi uma grande evolução da jurisprudência do STF, sem que tenha havido qualquer mudança na literalidade do artigo 5º, 71 da Constituição. A norma constitucional permanece com o mesmo teor original. Não houve nenhuma reforma a respeito dessa norma. O que houve foi uma evolução da jurisprudência da Suprema Corte após o transcurso de mais de 15, quase 20 anos de vigência da Constituição de 88, com o STF entendendo necessário conferir maior concretude a essa garantia fundamental, a esse verdadeiro remédio constitucional posto à disposição do cidadão para que possa viabilizar no plano concreto o exercício de seus direitos e liberdades constitucionais ou de suas prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania ou cidadania, mas que estão carentes de regulamentação no plano infraconstitucional. Vejam, portanto, que no mandado de injunção 712, tratando do direito à greve dos servidores públicos, o Supremo deu um passo além, adotou a teoria concretista geral, segundo a doutrina, e autorizou que o sindicato de oficiais de justiça impetrante daquele mandado de injunção pudesse exercer desde logo o direito à greve, independentemente da lei específica que vai regulamentar a greve no âmbito do serviço público, não aprovada até o momento, mas o Supremo autorizou que o Sindicato de Oficiais de Justiça impetrante do mandado de injunção 712 pudesse exercer desde logo o direito à greve com base na Lei 7783/89, que é a lei que já regulamenta o direito à greve no âmbito da iniciativa privada, observando-se os limites ali estabelecidos em caráter provisório até a superveniência de uma lei infraconstitucional que venha a regulamentar a greve dos servidores públicos. Portanto, tem-se aí a adoção da teoria concretista geral do mandado de injunção no MI 712. O Supremo estabeleceu uma verdadeira eficácia erga omnes a essa decisão, de forma que novas categorias de servidores públicos, quando pretenderem exercer o direito à greve, não precisam impetrar novos mandados de injunção, podendo se valer do precedente do MI 712. Por isso, fala-se em teoria concretista geral do mandado de injunção, um exemplo de mutação constitucional na jurisprudência do STF. Agora, quero citar um exemplo mais atual, um exemplo mais recente, aliás, recentíssimo. Pois bem, um exemplo emblemático de mutação constitucional adotada recentemente pela Suprema Corte Brasileira se deu no julgamento da questão de ordem na ação penal 937, de que foi relator o ministro Luiz Roberto Barroso. Bem, nesse julgamento, o que estava em discussão era a exigência de revisão quanto ao alcance do denominado foro especial por prerrogativa de função de autoridades públicas, especialmente das autoridades integrantes do Poder Legislativo Federal. Bem, o que foi decidido neste julgamento na questão de ordem na ação penal 937 de relatoria do ministro Barroso? O que o Supremo decidiu foi o seguinte: o artigo 102.1, a linha A, combinado com o artigo 53, parágrafo 1º da Constituição Federal, devem ser revisitados. Deve haver uma mutação constitucional quanto ao alcance, quanto ao significado, quanto à amplitude do denominado foro especial por prerrogativa de função. Eu insisto, não houve nenhuma reforma constitucional até o momento, não houve a aprovação de nenhuma emenda constitucional alterando o teor do artigo 102.1A
e do artigo 53, parágrafo 1º da Constituição. Nós temos notícia de que há proposta de emenda à Constituição em andamento e que traria novas regras para o foro especial por prerrogativa de função. Mas até o momento essa reforma não foi alterada, não foi aprovada. Portanto, o que nós temos até aqui, meus amigos, nesse julgamento da questão de ordem da ação penal 937, foi a aprovação pelo Supremo de um novo significado, uma nova interpretação, uma nova amplitude para o foro especial por prerrogativa de função, através de uma verdadeira mutação constitucional, através da evolução do entendimento da jurisprudência, através de alterações empíricas verificadas na sociedade. A própria sociedade exigia, a própria sociedade esperava a relativização, a mitigação desse foro especial por prerrogativa de função. Isso se deu justamente neste julgamento. Vejam que interessante, qual foi a tese aprovada pelo STF. A tese aprovada, então, a partir dessa mutação, é a de que o foro especial por prerrogativa de função somente subsiste perante o Supremo Tribunal Federal se o crime imputado à autoridade detentora do foro, primeiro, tiver sido praticado no exercício do cargo ou da função. Não podem ser crimes anteriores e nem posteriores à cessação do exercício do cargo ou da função. Segundo requisito, não basta que o crime seja cometido durante o exercício do cargo ou da função, havendo necessidade de que esse crime guarde relação com o exercício do cargo, guarde relação com o exercício do mandato. Portanto, há que se demonstrar a verdadeira relação de causalidade que se estabelece entre o crime praticado durante o exercício do cargo ou da função e o fato do crime ter sido praticado em razão do exercício do cargo ou da função. Estamos aqui diante do que se denomina de prática in officio ou prática propter officium. Significa dizer o seguinte: para que haja foro especial por prerrogativa de função daqui em diante perante o Supremo Tribunal Federal, é necessário que o crime seja cometido no exercício do cargo, in officio, no pleno exercício do cargo, ou in propter officium, ou em razão do exercício do cargo. Não preenchidos esses dois requisitos, estará cessado o foro especial por prerrogativa de função, devendo os autos serem encaminhados ao juízo competente de primeiro grau para o regular processamento da ação penal perante a autoridade judiciária competente. Percebam, meus amigos, aqui também tivemos um exemplo recentíssimo de mutação constitucional. Isso se deu por força da evolução da jurisprudência do STF, atenta a alterações empíricas e sociológicas verificadas na sociedade. Trata-se de uma mudança não só reclamada, exigida pela sociedade, mas que na prática também foi exigida para que a Suprema Corte pudesse desafogar o enorme quantitativo de feitos criminais que tramitavam perante a Suprema Corte, tumultuando e inviabilizando o exercício de sua função precípua, que é a função de jurisdição constitucional. Com essa proposta de mutação, portanto, nós tivemos aí um desafogamento do excessivo número de feitos criminais que tramitavam perante a Suprema Corte. Meus amigos, atentem-se agora para o seguinte detalhe. Mutação constitucional tem limite? Será que existem requisitos para que a proposta de mutação constitucional
não se converta numa mutação inconstitucional? Esse tema também já está sendo amplamente debatido na doutrina. E embora haja grande divergência entre vários autores, é importante que se diga que a quase unanimidade da doutrina constitucional entende que há certos limites para que uma proposta de mutação constitucional não se converta numa mutação inconstitucional, ok? Então, são vários autores que citam os mais diversos limites para que a atividade de mutação constitucional possa ser considerada válida. Cito aqui como exemplo de proposta de mutação que não foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, aquela que pretendia alterar o sentido e o significado da participação do Senado no controle difuso de constitucionalidade, especificamente o artigo 52(10) da Constituição. Havia uma proposta do grande constitucionalista Gilmar Mendes, no sentido de que fosse feita uma releitura do artigo 52(10) da Constituição, de forma que o papel do Senado deixaria de ser, no controle difuso, aquele papel de aprovar a resolução, conferindo eficácia erga omnes à declaração de inconstitucionalidade no controle difuso. Gilmar Mendes propunha, então, uma mutação constitucional do papel do Senado, de forma que o Senado se limitaria a conferir publicidade à decisão do Supremo no controle difuso, podendo o próprio STF estabelecer eficácia vinculante e efeito erga omnes à declaração de inconstitucionalidade no controle difuso. No entanto, a proposta do professor Gilmar Ferreira Mendes não foi aprovada pela maioria dos ministros do STF, que na reclamação 4335, não deixem de conferir o informativo 739 do STF, na reclamação 4335, a maioria dos ministros se posicionou no sentido de que não houve mutação constitucional do 52(10) da Constituição e, portanto, está mantido o papel do Senado no controle difuso de constitucionalidade. Meus amigos, resumidamente, o papel do Senado está mantido. O Senado continua tendo competência para suspender a execução de lei declarada inconstitucional no todo ou em parte através de uma resolução. Esse foi o entendimento do Supremo na reclamação 4335. Chegamos ao final da nossa primeira aula e eu gostaria brevemente de fazer um resumo do que fomos capazes de abordar nesse encontro. Resumidamente, examinamos que o poder constituinte derivado é um poder secundário de segundo grau instituído ou constituído. É um poder condicionado, limitado, subordinado e derivado. Tem como espécies o poder constituinte derivado, reformador e decorrente, sendo que o decorrente é o poder de auto-organização atribuída às constituições estaduais e à lei orgânica do Distrito Federal para a maioria, enquanto o poder constituinte derivado reformador equivale ao poder de atualização das normas da Constituição Federal. O reformador, por sua vez, se subdivide em poder constituinte derivado reformador de revisão constitucional e de emendas à Constituição. Estabelecemos também as principais distinções entre a revisão e as emendas constitucionais. E, por fim, examinamos as distinções entre os termos mutação e reforma constitucional, estabelecendo os possíveis limites à atividade de mutação constitucional, segundo a concepção doutrinária amplamente prevalecente no nosso país. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos os nossos telespectadores da TV Justiça, que nos acompanharam nesse primeiro encontro sobre o tema Reforma Constitucional e Cláusulas Pétreas. Desde logo, gostaria de convidá-los para a nossa segunda aula, na qual abordaremos
os limites formais ou procedimentais à aprovação de emendas à Constituição. Muito obrigado e sucesso nos estudos. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.